Muito boa noite a todas e todos que nos assistem. Mais uma live do Secov São Paulo. Este é um evento organizado pela Regional Bauru do Secov, na pessoa do nosso diretor regional, Dr. Riad Said. E essa live de hoje tem como tema Administrando Locações e Assembleias Virtuais em Condomínios, com os nossos queridos palestrantes, Jacques Buchatsky, Cristiane Vargas e Moira Regina de Toledo. É uma satisfação enorme ter todos vocês aqui participando conosco, nos dando a honra do seu tempo, da sua energia para nos assistir nesta noite de hoje. Jacques, tudo bem? Você me ouve? Eu estou ouvindo, mas a sua imagem está parada, Adilson. Eu nunca tive paradinho assim. Pois é. Então, acho que eu vou reiniciar. Vocês me ouviram toda a abertura ou não? Ouvimos bem, só está congelada a imagem, Adilson. Então, tá bom. Então, vamos prosseguir daqui, então. Quero aqui, em nome da nossa Regional Bauru do Secov, em nome do nosso diretor regional, Dr. Riad Said, quero fazer aqui um agradecimento especial, além dos nossos palestrantes, Cristiane Vargas, Jacques Buchatsky, Moira de Toledo, um agradecimento muito especial ao nosso querido Frederico Marcondes César, nosso vice-presidente do interior, que tanto nos apoia em todas as nossas atividades, em todos os nossos eventos aqui do Secov em Bauru. Quero também fazer um agradecimento muito especial à Lucimara Costa, nossa gerente do interior, que cuida de nós aqui pelo Secov, e a Cláudia Salles, a nossa responsável aqui pelas atividades, pela secretaria da nossa Regional Bauru. Também não posso deixar de agradecer aos apoios que sempre temos aqui em Bauru, da OAB Bauru, na pessoa da sua presidente Márcia Negrisoli, na pessoa da presidente da Comissão de Direito Imobiliário e Urbanístico, doutora Mariana Fattori, e ao Ibradim, que também apoia este evento, na pessoa do nosso diretor estadual, o Alexandre Gomide, e do presidente do Ibradim, Olivar Vitali. É uma satisfação enorme ter-os todos aqui e para a gente falar de administrando locações e assembleias virtuais em condomínios, eu vou logo já passar a palavra para ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido e sempre respeitado Jacques Buchatsky. É advogado, foi procurador do Estado de São Paulo, é fundador e diretor da Mesa de Debates de Direito Imobiliário, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, da ASP, da Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário. No Secov é membro do Conselho Jurídico da Presidência, é diretor de legislação e de locação, é coordenador do PQE, do Programa de Qualificação Essencial, e pró-reitor da Universidade Secov. É ainda coordenador da Comissão de Locação do Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, professor convidado, palestrante de várias universidades, entidades, renomado autor de obras jurídicas, comentarista de programas, enfim, esse é o Jacques que vai conversar um pouquinho com todos nós. Jacques, a palavra é sua, meu caro, para contar um pouquinho do que você está vendo de locações ou dos problemas que nós estamos tendo em locações dentro dos condomínios em tempos de pandemia. Boa noite, Adilson. Sempre um prazer estar com você. Já que você falou de currículo, você largou duas coisas muito importantes na minha vida. Foi ter participado da inauguração do plenário da OAB aí em Bauru, alguns anos atrás, a convite teu, né? E no ano passado, ter voltado aí em Bauru, um evento grande da OAB, também com o Secov, quando nós até tivemos com o presidente da OAB, o Caio, né? Foi até aniversário dele. E para mim isso aí foi muito marcante. Uma satisfação muito grande estar com a Cristiane também, que admiro, e com a Super Moira, que é minha ídola no direito. Aí não posso falar muito bem dela, porque aí gera problema, tudo, o pessoal comenta, mas eu sou fãzão também. Você falou do Dr. Riad, que é outra pessoa magnífica, do nosso amigo Fred Marcondes César, que também gosto de estar com ele,
de repente ele faz uma pergunta aí, você vai ver. Ele não falha, não. E tantos outros amigos aí de Bauru em especial e em todo o estado. É sempre gostoso estar a gente conversando. E vamos direto aqui, nós tentamos dividir um bocadinho, eu vou tentar falar um pouquinho de locação no condomínio, a Moira e a Cris vão falar mais de condomínio e vamos ver no que dá isso tudo e estamos aí para conversar. Eu destacaria alguns pontos que são os da hora no condomínio hoje. Da hora que a gente fala é dentro das ações, lógico, né? É interessante dizer que a expectativa dos advogados, das pessoas ligadas a esse mundo jurídico imobiliário, era de uma enchente de ações no que diz respeito a locações. Essa enchente não veio. Existem, sim, ações judiciais, existem, sim, demandas assim protocoladas, ajuizadas logo no primeiro dia da pandemia. O dia oficial da pandemia foi 20 de março, né? E 21 acho que já tinha ação. Tá? Então, o que não quer dizer... E também houve aí uma estabilização bem interessante, fruto de uma posição muito madura, no meu ponto de vista, no modesto ponto de vista, do judiciário até... uma até recente, que até me lembrou, uma de ontem, né? Que até me lembrou um caso clássico aí da literatura do que pode acontecer e como afeta os contratos. A gente já fala disso. Dentro do condomínio, nós continuamos, obviamente, com as questões do Airbnb, que é locação e é briga no condomínio em geral. Se for Airbnb da sua casa, não tem problema nenhum, pelo menos não aqui nesse setor. Mas dentro do condomínio continua gerando problema, mas a tônica hoje está um pouquinho diferenciada, seja pela queda do movimento do Airbnb, naturalmente, não é à toa que você vê até noticiário da própria empresa reclamando da crise, seja pelo medo das pessoas de viajar e pela impossibilidade de tomar um ônibus, tomar um avião para viajar. Então, isso aí tem diminuído um bocadinho as brigas em condomínio com relação à locação para essa curtíssima temporada. Isso tem nos deixado, então, um pouquinho de lado. Acho que a gente pode até voltar depois. Entretanto, seja nessa locação por curtíssima temporada, seja em outras locações, eu diria que um dos temas mais interessantes... É engraçado, né? Advogado falando de tema interessante... Eu sempre fico pensando assim, os médicos, assim, numa cirurgia super complicada, o cara que chega todo arrebentado, olha que interessante, teremos 8 fraturas, né? Então, acaba sendo mais ou menos assim, mas é o que a gente convive. Eu acho muito interessante o que está acontecendo dentro dos condomínios com relação aos locatários no que diz respeito ao antissocial. Nós todos temos uma legislação, temos aí o Código Civil tratando bem razoavelmente do que fazer com o condômino antissocial. Então, tem aquelas penas, assembleia, não tem funcionado tão bem, mas está regulado. A jurisprudência veio se alinhando no sentido de punir, de aplicar mais multas e, eventualmente, em casos muito extremos, impedir o uso por aquele condômino antissocial, aquele cara nocivo, nos termos da lei, nocivo nos termos da lei, e ninguém prestou muita atenção para o inquilino. E hoje tem aflorado demais algumas situações. Se a gente for buscar o que tem acontecido no noticiário, quando a imprensa reclama das pessoas, etc., se comportando mal, o que aparece na imprensa? Aparece essas ruas de comércio muito intenso, olha que absurdo, né? Aparece a feira livre, quando é muito cheia, e aparece a festa no condomínio. É aí que a gente pega. É isso que acontece. E quem faz a festa no condomínio, nesses casos todos, acaba sendo quem? O locatário. O que o condomínio pode fazer com o locatário? Eu acho que saiu enganadamente na imprensa, inclusive, um noticiário dizendo que um condomínio teria despejado, e aí vai uma informação já para a gente começar a nossa conversa, teria despejado os locatários de 4 apartamentos.
Quando eu vi a notícia, falei, poxa vida, o condomínio, então, foi atrás de despejo de 4 apartamentos no prédio. Eu achei curioso, achei fora do padrão. Então, eu tive a curiosidade, até graças ao corona, né? A gente fica em casa, fica com muito tempo para usar. Então, eu fui lá ver, e não era bem isso. Então, o que aconteceu foi, o condômino é que despejou os seus locatários. Circunstancialmente, era um condômino, um proprietário de 4 ou 5 unidades, ele promoveu o despejo, a rescisão dos contratos por mau uso. Então, é essa a situação. Então, nada mudou na compreensão legal dessa relação. O que eu acho importante é a gente lembrar, nesse momento, em que todo mundo, eu acho que mais do que o diabo, a gente tem uma aglomeração, né? Então, lembrar o quê? Existem regras, e cada cidade tem as suas, existem regras organizando a ocupação de cada edifício. Eu posso ter X pessoas por unidade. As unidades não residenciais merecem maior foco, até porque, normalmente, são utilizadas por mais pessoas. Basta comparar qualquer escritório de contabilidade com qualquer apartamento. Então, a gente vai ver onde é que tem mais gente. É aí que os órgãos especializados das prefeituras, aqui em São Paulo, o CONTRU, controlam esse tipo de coisa. O excesso de população tem uma série de problemas dentro do condomínio. A segurança, corrida em hora de incêndio, a laje, e vai embora. Tem uma série de razões. Hoje, nós temos uma razão a mais, e é muito importante, e o detalhe é que ela é imediata, e é aí que a gente vai chegar, que ela gera aglomeração, gera excesso de uso do prédio. Muito bem. Quando isso ocorre, ou ainda, quando aquele inquilino que sempre pôde fazer festa, nós não estamos agora instituindo um grande monastério no país, não é nada disso. Porém, nós estamos num momento em que é complicado aglomerar gente, seja para festejar, seja para ver um jogo esportivo, seja para o que você quiser. Né? Então, nós aprendemos a fazer festa de aniversário por Zoom, absolutamente sem graça, mas é o que temos hoje. Muito bem. Quando existe esse ferimento desse dever de não aglomerar, não utilizar demais, surge com muito mais sensibilidade, muito mais força, a agressão à normalidade do condomínio. Essa agressão é o que a gente chama de uso anormal, nocivo, antissocial. E vai permitir o quê? Vai permitir que o condomínio chame o condômino locador, que o locador, tendo sido apenado, tendo sido instado, promova, aí sim, um despejo daquele locatário. Será que vai haver liminar nisso? Não estamos falando de falta de pagamento, não estamos falando nada disso. Sim, as liminares, nesse caso específico de mau uso, podem ser contempladas também, se for desejado, com antecipações de tutela, que o nosso CPC permite com tranquilidade, e aí é usado aquele poder geral do juiz para isso. Eu acho que sobra uma pergunta. E o condomínio poderia fazer isso diretamente se o condômino não fizer? Essa é a pergunta jurídica que eu acho que sobra. E a resposta que eu arriscaria seria dizer que sim. Só que ele não vai fazer um despejo porque ele não está promovendo uma rescisão de um contrato de locação seguida de uma desocupação, de um desalígio, que é o despejo. O despejo é restrito para essas situações de locação. Quem quiser procura lá no artigo 5º da Lei de Locações. Ele vai promover qualquer outra ação, uma ação possessória, uma ação cominatória, proibindo o cidadão de aparecer por lá e ainda mais fantasiado para a festa e com a turma dele, nesse condomínio, sob pena de aplicação de uma determinada multa, etc. Então, são duas ações diferentes. O caminho judicial está aberto com franqueza para essas situações e o que a gente lamentavelmente vê é o seguinte:
que só é possível conversar uma vez com esse infrator. Não dá para ficar conversando muito. Por quê? Porque amanhã pode ser que todo mundo já pegou o vírus ou já estragou a situação toda. Então, são esses dois caminhos que estão abertos. Eu acho que o terceiro ponto, e depois a gente volta em todos eles, em condomínio e relativo à locação, é uma dúvida que me parece muito interessante, que é a seguinte: o condomínio, por todas as razões que todos nós já conhecemos, entende de restringir o uso dele, condomínio. Muito bem. Dentro desse uso, imaginem um escritório, por exemplo, com muita gente tendo que trabalhar e que poderia, em tese, trabalhar. Seria uma daquelas atividades permitidas. O condomínio, por sua vez, não quer aquelas pessoas e tem direito de não querer. Esse tipo de situação geraria ou não um dever de indenizar aquele condômino que vai perder aquele inquilino porque ele vai embora. É mais ou menos aí, espero ter colocado bem o quadro, e eu acho que esse quadro a gente pode conversar daqui a pouquinho, porque vai gerar, esse aí eu tenho certeza que as respostas para 3 pessoas vão ser 5 respostas diferentes. Mas eu acho que seriam os temas básicos de locação com condomínio. Uso intensivo, uso errado do antissocial e o que fazer diante desses usos. Acho que esse é o começo de jogo. Maravilha, Jacques, sempre muito eficiente, muito didático e sempre muito prazeroso te ouvir. Eu gostaria de comunicar a todos os nossos participantes. Pois não, Jacques? Eu gostaria de comunicar a todos os nossos participantes, que a gente já vai aqui avançando no número de pessoas que não param de entrar ao longo da nossa live, de que nós poderemos, daqui a pouco nós vamos abrir para as perguntas, e aqueles que tiverem seus eventuais questionamentos, podem colocar, inclusive, aí no chat aqui do Zoom mesmo, para que a gente possa aqui repassar para os palestrantes e fazer um pinga-fogo aqui com eles aqui, tá bom? Fiquem à vontade para colocar aí. Também gostaria de registrar muito rapidamente a presença aqui entre os nossos participantes, nos ouvindo, Jacques, Cris e Moira, Dr. Romeu Chap, né? Sem dúvida, nosso eterno presidente do Secov São Paulo, muito querido, inclusive, aqui pela nossa regional Bauru e pelo Dr. Riad, nosso diretor regional, que também está nos assistindo aqui. Também aproveito para fazer um registro especial de que também está nos assistindo a Mariângela Machado, né? Palestrante de outros momentos, de outras lives junto conosco. E também, por último, aqui registro a presença do Dr. Bruno Guedes de Azevedo, que é o nosso diretor secretário adjunto aqui da OAB Bauru, que tanto nos apoia. Moira, para te ouvir, Moira, para quem não conhece, a Moira Regina de Toledo Bossolani é advogada, mestre em Direito Civil pela USP, diretora jurídica da Associação das Administradoras de Bens e Imóveis e Condomínios de São Paulo, diretora de novas legislações da Vice-Presidência de Gestão de Imóveis do Secov e membro dos novos empreendedores do Secov de São Paulo, das comissões de locação e de condomínios do Ibradim e coordenadora adjunta da Comissão de Locação da OAB São Paulo. Desde 96, atua tanto na área consultiva quanto na contenciosa do direito imobiliário, especialmente em locação e administração de imóveis. Então, para contar só um pouquinho de tudo isso do seu currículo, Moira, o que você tem a nos dizer sobre esse momento em locações dentro de condomínio e tendo que fazer assembleias e que tem que ser virtuais? Ou não? Primeiro de tudo, eu queria agradecer o convite. É um imenso prazer estar aqui em seu nome, em nome também do Frederico, que você disse que está aqui nos ouvindo, participando e apoiando. Já também dizer oi e dizer que é um prazer enorme estar aqui com essas duas feras, a Cristiane e o Jacques. É muito bom trabalhar em parceria com eles. Eu sou suspeita para falar de qualquer um dos dois e não vou ficar rasgando muita seda, né, Jacques? Senão depois a gente leva a bronca. A gente agora já aprendeu que a gente vai ser mais comedido na rasgação de seda.
E queria também dizer um oi para toda a nossa, para todo mundo que está aqui participando e nos ouvindo com toda a paciência, e fazer outro registro, Adilson, da Cássia Ximenes, que é presidente do Secov de Minas Gerais, que está aqui nos prestigiando também, já falou um oi aqui no chat, além do Romeu, da Mariângela, enfim, de tanta gente bacana que está aqui nos ouvindo. Eu preparei esse tema. É um tema super controvertido agora, neste momento. Todo mundo quer falar muito e tem muitas opiniões a respeito da Assembleia Virtual. Eu não gosto desse nome virtual, porque virtual me parece uma coisa que não aconteceu no mundo real, né? Então, eu sou muito mais das assembleias eletrônicas ou digitais. Eu gosto da eletrônica porque remete ao contrato eletrônico, que já é uma locução que está bem estabelecida. E por conta disso, eu brinquei com vocês na preparação, falou, vamos pôr de cara o bode na sala, né? Vamos iniciar pela questão mais controversa de todas, se pode ou se não pode realizar quando não há a previsão na convenção condominial prévia. E para isso, como essa matéria está bem controvertida, de muito interesse, eu preparei uma pequena apresentação, prometo que vou falar em 10 minutinhos, do jeito que a gente combinou, mas é só para regrar um pouquinho a fala e para que as pessoas tenham uma ilustração e queiram tomar nota, por conta que tem uns artigos de lei, alguma fundamentação jurídica, então tem alguns julgados também que já foram exarados, e eu queria aqui compartilhar com vocês a minha tela, vou fazer isso em um minutinho. Pronto. Tá ok. Aí. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui das assembleias digitais em condomínio. Como eu disse, digital e não virtual. Bom, eu quero partir lá do princípio. Eu trouxe aqui uma lição do J. Nascimento Franco, que tem um livro sobre condomínio e que é uma pessoa, autoridade, tratando do assunto já há bastante tempo, né? Que ele chama a assembleia de a caixa acústica do condomínio. Isso é muito interessante. Porque o que isso quer dizer? Porque é difícil a gente querer ficar interpretando a legislação ao pé da letra, sem antever qual é a inteligência, para que ela foi destinada, né? E a Assembleia foi pensada para ela colocar para fora, para ela ser a caixa acústica, para ela dizer ao mundo qual é o pensamento da coletividade. E que para isso aconteça, e aqui eu trouxe aqui um trechinho de uma disposição que parece bem simples, mas que faz todo sentido, que assim, o que se tem que viabilizar é o maior comparecimento possível dos condôminos. E mais do que isso, a dialética, permitir que fazer uma convocação adequada, permitir que todos possam participar, ter uma pauta estabelecida e de uma maneira que muitos deles possam participar. Quem comenta, e aqui a Assembleia Eletrônica, voltando um pouquinho, ela tem se mostrado muito eficiente para atender estes princípios, esses objetivos iniciais da lei. Todo mundo que tem feito já percebeu que os quórums, no mínimo, duplicam. Eles são o dobro do que os convencionais. Então, condomínios que têm quórums normais de 30% vão para 60%. Muitos deles chegam quase a 100%, porque a maneira de estabelecer a assembleia virtual ou a digital, né? Eu falo virtual porque todo mundo conhece por esse nome, ela é muito democrática, porque ela não exige, muitas das vezes, que as pessoas participem num curto espaço de tempo só naquele determinado horário. Ela permite que as documentações sejam vistas com antecedência, que aquilo dure mais tempo e que as pessoas, ainda na convivência da sua família, consigam participar, votar e ter aí toda essa interação com a comunidade. Mas o importante é manter a história da caixa acústica. E dentro desse conceito de caixa acústica do J. Nascimento Franco, tem a necessidade da dialética, da discussão, da conversa, da interação entre os condôminos, né? Por isso ele defendia que não era possível você fazer os votos em separado. Quem defende que precisa ter a previsão na convenção condominial, o faz com base no artigo 1334, porque nele está estabelecido que a convenção tem que determinar a forma de convocação, a competência das assembleias, forma de convocação e quórum exigido. Forma de convocação, quando a gente fala em forma, na minha opinião, aqui nessa locução dessa legislação, o que ela está estabelecendo é a coordenação de atos necessários para que você faça essa convocação. O que significa dizer? Normalmente as convenções falam em qual a antecedência, muitas delas 8 dias, se tem que ser, como é que faz essa convocação, enfim.
forma da convocação, mas não diz exatamente que a Assembleia tem que se dar em tal suporte ou não. Quando a gente fala no digital e no eletrônico, a gente só muda de suporte. Uma coisa acontece no físico e outra coisa num outro suporte eletrônico. E tanto é verdade que no mesmo artigo, inciso 1º, fala do modo de pagamento das contribuições. As convenções não diz se o modo de pagamento é por boleto físico ou por boleto digital. E muitas das vezes, a gente já mudou esse modo de pagamento muitas vezes no curso. Nós temos convenções que foram estipuladas há mais de 60 anos, onde se previa que o boleto, né, ou o recibo na época, ia ser entregue na unidade mediante um determinado aceite. E isso mudou com o tempo. Porque aquilo se tornou letra morta, não existe mais, não faz sentido no nosso mundo real operar daquela maneira quando a gente tem os instrumentos digitais de cobrança. Então, ainda mais com a pandemia, o que a gente viu foi a proliferação enorme desse modo de pagamentos eletrônicos, até porque eles viabilizam você efetuar as transações financeiras sem o contato com o papel, que também é um modo de contaminação. E não por conta disso eu precisei alterar a convenção, muito embora estivesse aí neste mesmo artigo 1334. E aqui eu trouxe uma recomendação de leitura de um artigo chamado Assembleias Condominiais Virtuais e a Covid-19, feitos pelo César Carlo Peghini e Renato Melo Leal, que são nossos companheiros lá na Comissão de Condomínio no Ibradim, e onde eles demonstram a questão do princípio da legalidade, que no direito privado, a gente tem que interpretar o princípio da legalidade no sentido amplo, ou seja, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Ao contrário do direito público, aonde só aquilo que é previsto na lei é possível, né? Então você tem essas duas distinções, você tem essa distinção e com isso você você somente teria, se a convenção não proíbe, o raciocínio que se faz é que se a convenção não proíbe a realização da Assembleia Digital no suporte digital, a realização da Assembleia no suporte digital, não faz sentido eu exigir que tenha previsão expressa, né? Por conta que nós estamos em relações de direito privado, onde a gente aplica o princípio da legalidade dessa maneira mais amplificada. Também trouxe aqui a lei de introdução ao direito brasileiro, né, que antigamente era a lei de introdução ao Código Civil, a gente ainda quer falar a mesma coisa, mas é a LINDB agora, porque é a lei de introdução ao direito brasileiro, onde estabelece no artigo 4º, quando a lei for omissa, o juiz decide de acordo com a analogia. E mais, na aplicação da lei, o juiz atende aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Partindo lá daquela observação inicial que a gente fez do J. Nascimento Franco, que a Assembleia é a caixa acústica, e o que a gente quer mesmo é que muita gente participe, discute, tenha acesso e consiga expressar essa vontade do coletivo, a vontade da coletividade daquele condomínio, me parece que viabilizá-las, quando a gente tem uma omissão legal, poderia ser feito até com base nesse artigo 5º, 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, porque certamente você estará atendendo aos fins sociais daquele determinado ato, vez que você certamente vai estar possibilitando que mais pessoas participem e que essa voz seja ouvida. A gente brinca, tem até uma querida amiga que estava com a gente na última live que nós fizemos do Psecov da semana passada, Angélica Arbex, já fez mais de 500 assembleias, e lá ela contou um pouco para a gente, da experiência dela, como aumenta a participação, como o quórum é mais eficiente. Ela diz assim, normalmente nas assembleias condominiais o que você tem é a minoria barulhenta que espanta o todo condominial da participação. E quando você viabiliza isso por esse meio eletrônico, ela se torna mais democrática, porque você atrai estas pessoas a participarem deste ato, dando voz a quem normalmente não tem diante daquela situação fática que se coloca ali na Assembleia. Então, me parece que ela atende muito mais as intenções aí da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, o artigo 5º, porque ela atende de fato aos fins sociais a que é dirigida. E aí, quando a gente vem discutindo se precisa estar ou não precisa na convenção, e aí eu já coloquei meu ponto específico, na minha opinião,
não precisaria estar na convenção, mas a gente tem que interpretar e aplicar analogicamente as regras pertinentes, a gente tem que se lembrar que desde 2001, nós temos em vigor a MP 2200 Controle 2, que dá validade aos contratos eletrônicos ou a atos realizados mediante assinatura eletrônicas e digitais, fazendo uma distinção. E para isso, essa MP diz o quê? Quando você utilizar o certificado digital, porque ele tem um controle estatal feito pelo ITI, ele tem, que é emitido pelas certificadoras e tudo mais, você tem uma presunção de veracidade, de autenticidade daquela assinatura. Mas isso não impede que você use outros meios de assinaturas eletrônicas, desde que aceito pelas partes, né? Então, que está previsto no parágrafo 2º. O que eu preciso para que tenha essa validade? Eu preciso exigir e demonstrar a integridade do ato, então, que aquele ato aconteceu em determinada hora e local, que ele não sofreu alterações desde então e que não foi substituído por outro, e isso tem vários meios em direito digital e em tecnologia que permitem essa demonstração da integridade. Um deles é o carimbo do tempo dado pelo Observatório Nacional, mas a gente tem outras ferramentas que também permitem. E a questão da autenticidade da assinatura, eu saber que quem praticou o ato, quem emitiu, foi ela mesma, né? Que foi essa pessoa que realmente fez. E aí eu tenho aquela distinção entre a assinatura digital e a assinatura eletrônica, enquanto a assinatura digital ela tem uma presunção de validade, ela tem um grau a mais de segurança. Na assinatura eletrônica elas são admitidas e aceitas desde que a parte atenda e queira fazer. Para eu demonstrar a segurança da assinatura eletrônica, eu tenho 3 modos. Uma coisa que só eu sei, uma coisa que só eu tenho e uma coisa que só eu sou. Quando eu combino esses 3 fatores, eu tenho muita segurança. O que significa dizer? Uma coisa que só eu tenho é uma senha intransferível, que eu criei e ninguém conhece. Uma coisa que só eu tenho é um link, um token, uma coisa que é dirigida para mim e que ninguém mais tem acesso. Uma coisa que só eu sou é um recurso biométrico. Quando eu reconheço essas 3 coisas em conjunto, eu tenho certeza absoluta de quem exarou aquela decisão. E aí eu trouxe também 2 dispositivos da lei já estabelecida que equiparam, e eu considero o documento autêntico, olha só, no 411, inciso 1, quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, no mesmo artigo, a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. Equipara o reconhecimento de firma, que nós inclusive usamos tanto nas assembleias, né, nas atas das assembleias, com aquela feita via certificado digital ou com assinatura eletrônica aqui estabelecido, inclusive no mesmo artigo do CPC. No artigo do Código Civil também já fala que vale como prova documental as reproduções fotográficas, cinematográficas, registros fonográficos em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos. Então, a gente já tem também um artigo no Código Civil. E, além disso tudo, então, assim, por todas as ações, com todo esse arcabouço, usando analogia e tudo mais, já, na minha opinião, é possível a realização das assembleias em suporte eletrônico, ainda que não esteja previsto na convenção, desde que a convenção não proíba, porque aquilo que não é proibido é permitido, e porque a legislação atual, o estado das coisas, o estado da arte, né, a gente costuma dizer atualmente, já permite esse modo, já faz até mais sentido. Eu brinco, falo, hoje até os relacionamentos nascem neste meio, a cultura nossa está muito se espraiada para esse meio, a gente tem visto que esse meio funciona muito bem. Quem tem feito as assembleias tem contado que elas são mais eficientes, mais objetivas, que tem uma participação mais efetiva. Então, a gente vê que, de fato, nós estamos muito mais vinculados com esse meio. No provimento 95 do CNJ, que aí já veio por conta da pandemia, ele já conferiu aos próprios cartórios de serviços registrais imobiliários e serviços notariais, né? Então, a próprios oficiais desses registros, a possibilidade e o reconhecimento de recepcionar os títulos eletrônicos que sejam assinados ou por certificado digital
ou por assinatura eletrônica, eles admitem os dois, mas a seu prudente critério, desde que comprovada a autoria e integridade, fazendo referência expressa àquela MP que eu também trouxe. Isso demonstra que é essa MP que está embasando todos esses fatos, todos esses registros, não só os contratos, mas tudo que acontece nesse suporte eletrônico. E mais para frente ainda, depois veio o provimento 100 da CNJ, porque o 95, ele tem data de validade, ele foi feito para vigorar enquanto acontece a pandemia, até o fim deste ano, né? Uma norma um pouco mais de emergência. O 100 já não, ele está instituindo de fato o inotariado e dando para o inotariado a condição de fazer o suporte, recepcionar os títulos em suporte eletrônico. Não é porque eu tenho esses dispositivos que eu tive que ir no Código Civil e alterar o contrato de locação, a escritura de compra e venda, ou qualquer outro contrato específico que tenha lá, alguma relação jurídica lá específica. Por quê? Porque eu estou alterando o suporte, né? Eu não estou alterando a essência do contrato. Isso significa dizer, isso eu estou justificando para dizer assim, quando eu altero o suporte da Assembleia, eu também não preciso ir no Código Civil dizer que ela precisa ser feita desse jeito. Não necessariamente, é natural do direito que primeiras coisas aconteçam como fenômeno, né, como acontecidas no mundo real, para que depois, eventualmente, o legislador entenda ou não a conveniência de apropriação dentro da legislação, de positivar isso na lei, né, trazer isso para o texto legal. Inclusive, isso é base para o que a gente vê até hoje em termos de contratos atípicos. Eles nascem atípicos, depois se tornam tipos sociais, e lá no futuro é que eles vêm a eventualmente ser ou não tipificados legalmente, né? Às vezes eu brinco com o Jacques, a gente até usa a lei para querer afastar a aplicação da lei. Isso acontece na lei de locações, por exemplo, quando a gente traz o Biltusut e fala assim, olha, é locação, mas vale o que as partes combinarem, porque você quer derrogar lá um pedido, e já uma parte da legislação, e já mostrando que aquele negócio jurídico, ele é parecido com locação, mas ele é diferente, porque ele tem mais um monte de coisas que faz com que a subsunção do fato não seja bem perfeita na hipótese normativa, né? E isso também acontece com o shopping center, que então tem lá mais uma série de relações ali inserida, uma série de características e tudo mais. Bom, mas sobreveio o RJET, que a gente chama, né? O apelido que a gente deu para o regime emergencial transitório de direito, que mexeu em algumas questões de direito privado neste momento de pandemia para trazer certa estabilidade. E nesse regime tem um dispositivo específico sobre condomínio edilícios, onde no artigo 12 se permite, em caráter emergencial, até 30 de outubro, as assembleias digitais. O que, a meu ver, quer dizer isso? Então, se eu tenho agora uma lei que estabelece, é porque antes não podia? Na minha opinião, não. O que esse artigo 12 faz, me parece, é que ele desburocratiza ainda mais, considerando a situação para viabilizar que as decisões sejam tomadas neste meio, neste momento em que é muito recomendável o distanciamento social, né? Aliás, não é nem muito recomendável, é assim, uma exigência em termos de saúde pública, a manutenção do distanciamento social. Então, ele diz assim, que caso que a manifestação de vontade do condômino, e a gente sabe que manifestação de vontade pode ser um levantar de braços, um entrar no ônibus, eu tenho várias maneiras de fazer isso, é equiparada para todos os efeitos jurídicos a sua assinatura presencial. Então, ele não exige nem os requisitos lá da MP 2200 no seu todo. O que ele quis dizer é, aqui cabe, inclusive, um movimento mais desburocratizado. Então, para a gente não engessar mesmo essa situação. Então, desde que eu saiba quem votou, que a pessoa se apresente, eu reconheça ela, e quando uma pessoa fala num aplicativo, aqui como nós estamos falando, não tem jeito de não dizer que é a Moira que está falando, né? E aí ela manifesta o voto, participa da discussão, isso valeria como assinatura presencial, desburocratizando ainda mais neste momento. E esse caráter emergencial significa
que é na situação de pandemia, porque essa lei ela foi pensada, eu trouxe até o artigo 1º aqui, para a gente ter ideia do que, o que quer dizer caráter emergencial, porque tem se feito a interpretação que só questões emergenciais podem ser votadas em assembleias digitais com base na 14.010, e não é verdade. Porque, na verdade, o que a lei quer falar em caráter emergencial é nessa situação que nós estamos e que ela pressupõe ela aconteça até dia 30 de outubro. Por que 30 de outubro? Ninguém sabe. O legislador escolheu assim, já estava assim no projeto de lei, foi uma aferição que eles consideram que ali a gente já vai estar numa situação um pouco melhor. Mas o caráter emergencial quer dizer esse tempo considerado em que nós estamos nessa situação excepcionalíssima e que exige medidas excepcionais, inclusive essa desburocratização. E aqui eu só trouxe, já estou encerrando, é o último, penúltimo, né, aliás, eu trouxe um julgado que é bem recente agora, do dia 10 de julho, já de Assembleia Eletrônica propriamente, aonde o Tribunal de São Paulo já reconhece a possibilidade, inclusive era uma ação onde o síndico pretendia continuar no mandato até o final, e o juiz falou, não, eu vou te dar por mais, acho que não lembro se eram 120 ou 90 dias, porque tem 2 julgados mais ou menos parecidos, um é 90, outro é 120, mas eu vou te manter nessa posição para que você convoque uma assembleia, porque ela pode se realizar de maneira digital. Então, é o tribunal já dizendo da aplicabilidade e que certamente não tem previsão antecipada na convenção, justamente porque as assembleias a gente sabe que elas não, a grande maior parte delas, né? Aliás, eu diria que só os condomínios que estão sendo pensados agora já estão sendo pensados com uma definição mais específica de um ritual para esse tipo de realização. E aqui a gente tem uma outra jurisprudência também do tribunal, mas um pouquinho mais antiga, de abril, aonde o tribunal deu a tutela para que fosse também estendido e que o mandato do síndico por questões de representação do condomínio, porque neste condomínio específico tinham 750 condôminos e o condomínio disse, olha, eu não tenho nesse momento, lá em abril, meios adequados para fazer uma assembleia virtual para 750 pessoas, porque a gente sabe que muitas empresas ou muitos administradores ou muitos síndicos não têm ainda os recursos. E aí, quando não tem o recurso, vai ao tribunal, e o tribunal aqui, por entender que 750 pessoas é bastante gente para controlar num aplicativo mais simples, sem muitas exigências, deu a tutela para fazer. Mas, e aqui o que eu trouxe por último, é esse julgado que eu acho importantíssimo, que é do STJ, não é sobre assembleia virtual, mas ele mostra muito qual é o raciocínio que a gente tem visto nos tribunais. Os tribunais já não recebem processos físicos há bastante tempo. A gente já evoluiu muito no processamento eletrônico. Os juízes estão muito ambientados com essa questão do processamento eletrônico, da assinatura eletrônica, da assinatura digital, de modo que a mera argumentação de invalidade do negócio, porque ele é digital, me parece falaciosa, assim, não muito aceita pelo tribunal, é o que a gente tem visto. Neste caso específico, é muito interessante, porque aqui se tratava de uma cobrança com base num título executivo extrajudicial, que era um aval, que exige a presença de 2 testemunhas instrumentárias. E por que exige? Naquela época, que a gente chamava de testemunhas instrumentárias para dizer da integridade do documento, né? Elas não presenciam necessariamente o ato, mas elas dizem que aquele documento é aquele documento íntegro, que elas assinaram também. E neste caso, não tinha presença das 2 testemunhas, o documento era eletrônico, mas tinha o reconhecimento da integridade por recursos eletrônicos. E o STJ disse, muito embora, trouxe até aqui grifado, o excepcional reconhecimento de executividade de determinado título, quando atendidos especiais requisitos em face da nova realidade imposta ao intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. O que acontece aqui? Muito embora a lei fala, olha, para que esse título executivo, para que esse título tenha força executiva, valha como um título extrajudicial, eu preciso de 2 testemunhas. Mas como neste caso dos contratos eletrônicos, a integridade fica demonstrada por outros meios, a finalidade suplanta a exigência legal.
e porque eu consigo demonstrar isso por outros meios. E por conta disso, esse título é sim executivo, muito embora sem assinatura das duas testemunhas, ele tem todos os requisitos necessários, atributos necessários de certeza, exigibilidade do título executivo, e a gente pode promover com ele. Enfim, era isso que eu queria colocar para a gente iniciar nossas considerações. Eu quis aqui fazer... Como esse assunto foi muito debatido, né, Jacques, na nossa última live da semana passada, quem quiser acessar, eu me estendi um pouquinho mais e preparei um material justamente para documentar e aqui trazer e colocar definitivamente o bode na sala, como disse o Jacques. Como sempre, as colocações dele são brilhantes, né? Ele falou, vamos tirar esse bode da sala. Hoje eu fiz o contrário, vamos pôr logo o bode na sala e resolver esse assunto de uma vez por todas. Muito bom, Moira. Nossos agradecimentos, né? Sempre com muito conhecimento. E agora, para a gente dar seguimento e quem sabe começar a falar de como tirar esse bode da sala, né, Cris? Vamos lá, para quem não conhece, a doutora Cristiane Vargas é advogada pela Unicinos formada pela Unicinos de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, especialista em direito imobiliário pela CESUSC de Florianópolis, em Santa Catarina, MBA em Gestão Estratégica e Economia de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, ex-presidente e atual diretora da Associação Gaúcha dos Advogados do Direito Imobiliário Empresarial, a HDIE, e coordenadora técnica pedagógica da Universidade Secov, no Rio Grande do Sul. Professora nos cursos de pós-graduação da Uniriter, membro da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB Rio Grande do Sul, membro do Conselho do Plano Diretor do município de Porto Alegre, palestrante, consultora jurídica de empresas. Cris, como é que a gente tira esse bode da sala? Ou o que está pegando para fazermos as assembleias virtuais, digitais ou eletrônicas, como queira a Moira, em condomínios? Primeiramente, boa noite aos painelistas, aos colegas, aos queridos colegas do Dr. Jacques, a doutora Moira. Adilson, quero agradecer imensamente ao Secov de São Paulo, principalmente a todos os representantes da unidade de Bauru, por esse convite. Eu venho do sul do mundo, né? Costumo dizer. Estou agora a uma sensação térmica de 8 graus aqui. Nós estamos para enfrentar a noite mais fria do Rio Grande do Sul e o amanhecer mais gelado. E vamos trazer os bodezinhos que devem estar no campo, passando frio, e colocar nessa sala para que a gente possa enfrentar esse tema tão pertinente. Eu adoro ouvir a Moira falar sobre a Assembleia Digital. Ela é uma entusiasta da tecnologia, ela é uma entusiasta. Eu gosto porque a Moira nos traz uma positividade que o direito precisa. Eu já venho de uma linha muito mais conservadora, característica do meu estado, né? O Rio Grande do Sul, apesar de ser conhecido como um celeiro de produções jurídicas inovadoras, até que a gente chegue nessas inovações, nós temos uma dificuldade imensa de pensar o novo com olhares novos. Nós sempre pensamos o novo com olhares velhos. E talvez nesse momento seja importante a gente entender que o que a pandemia, o que o isolamento social, que essa nova ordem social nos traz, é a necessidade de olhar esse novo com olhares no novo. Só que, claro, nós estamos falando de uma matéria condominial que exige regularidade formal, que existe um procedimento que vem sendo adotado desde o decreto de 28, onde nós tivemos a institucionalização no ordenamento jurídico da propriedade especial condomínio. Depois nós tivemos a lei de 64, essa lei vigorou para nós até 2003. O Código Civil veio trazendo disposições que não trouxeram significativas alterações, mas o que nós temos na prática em matéria de direito assemblear no condomínio edilício está baseado ainda na lei das sociedades anônimas, que lá naquela lei também já trouxe uma inovação para as sociedades. As sociedades já estão enfrentando assembleias, já estão praticando as assembleias de maneira digital, né? E isso talvez seja o passo seguinte do nosso condomínio edilício.
Eu acho que é importante a gente também entender que nós já temos essas práticas de assembleia virtuais, assembleias digitais, na lei da multipropriedade. A Lei 3.777 de 2018, ela já trouxe para o nosso direito brasileiro uma prática que vem sendo muito positiva já há bastante tempo. Claro que a realidade lá da multipropriedade tem muito mais um caráter de relação econômica, de organização econômica, do que nós, na grande maioria dos condomínios, que nós vamos aplicar essa modalidade de assembleia, que tem uma natureza residencial e é onde nasce o conflito, onde nasce a divergência, onde nasce a busca de nulidades muitas vezes. Mas elas já existem. Então, na verdade, a gente está aqui ainda tendo algumas resistências. Não é pela questão da pandemia, já se pensa legislativamente numa mudança dessa forma de realização de assembleias para potencializarmos esse debate, qualificarmos, deixarmos mais participativo, democrático, né, e colaborativo o condomínio. Então, essa questão de ordem para nós, aonde essa lei 14.070, né, que então está organizando todo esse processo da pandemia, nos traz um caminho de avanço e um temor, porque o que acontece? Muito se questiona agora o caráter emergencial, o caráter de urgência e a limitação que nós temos até outubro de 2020. Então, a primeira questão que eu quero trazer, que eu acho importante, é que muitos síndicos que a gente conversa, e algumas empresas, e eu quero já de antemão cumprimentar aqui os participantes, os meus conterrâneos, e principalmente vi que estão participando vários colegas da HDI aqui, inclusive uma das nossas fundadoras, né, a doutora Janai Simões Pires, está participando na sala também, isso me honra muito, e demais colegas de diretoria. E o que é importante a gente entender nesse contexto todo que nós vamos enfrentar de pandemia, né? Se nós pensarmos que o condomínio ele está limitado por essa lei, muitos síndicos vão esperar ultrapassarmos este outubro para começar a ter estas práticas, né? Outros estão com receio. E eu gosto muito de falar, muito mais do que... Eu lido muito mais com os operadores de administração imobiliária, né? Eu sempre digo, eu tenho uma origem na administração. Eu comecei a minha vida no direito imobiliário trabalhando como assessora de condomínio, depois eu fui gerente de carteira de condomínio, e depois que eu virei advogada. Então, eu me sinto muito mais à vontade, muito mais ambientada, com muito mais propriedade para falar para os colegas gestores, para os colegas que estão na linha de frente, né? Então, o que acontece agora? São os questionamentos que surgem ao síndico, que surge lá para o gerente de contas, que surge lá para o assessor de condomínio, para o diretor da imobiliária. Como que eu vou dar ao meu cliente, como que eu vou dar ao síndico? E o síndico nos pergunta como eu vou ter segurança de realizar essa assembleia se a lei está dizendo que é o caráter emergencial, o caráter de urgência, e daí as pessoas estão achando que é um tema urgente. Então, nós temos que, a Moira já trouxe uma interpretação diferente, que é o caráter emergencial pela circunstância que nós estamos vivendo do isolamento. Tem pessoas que interpretam que é um tema urgente a ser deliberado, então isso também a gente precisa saber fazer uma boa separação. E a questão da limitação que a própria Lei 14.010 nos faz a outubro. E aí a questão é, será que após outubro, essa realidade que alguns condomínios estão fazendo investimentos altos, empresas estão fazendo investimentos altos, vai perdurar? Então, esse é o primeiro bote que nós botamos na sala. Então, que eu penso que nós já temos todo um arcabouço paralelo, né, para nosso paradigma, nossos parâmetros que estão lá. Na lei da multipropriedade, na própria lei das sociedades anônimas, que embasou muito dos requisitos de regularidade formal que nós temos das nossas reuniões e que já está lá também praticando, através da MP 931, onde deu para as sociedades a possibilidade, inclusive nesse período pandêmico, de realizar as suas assembleias virtuais. De qualquer modo, o que eu acho que nós temos que estar bem atentos, sobrevivendo ou não, né, essa prática, que me parece que isso é uma ordem que vai mudar o mundo não somente nesse aspecto. Nós temos que pensar que hoje a sociedade vai criar um novo modo de vida. A pandemia,
é hoje uma realidade que não vai se esgotar em outubro, que não vai se esgotar em dezembro. Nós vamos viver até que o mundo, não é o Brasil, não é o Rio Grande do Sul, não é São Paulo, o mundo, até que o mundo estabilize as suas relações sociais e o seu livre trânsito, né, os seus negócios, na sua interatividade, nós vamos ter um largo tempo. Se nós pensarmos, a gripe espanhola teve 15 anos, né, em que a sociedade conviveu com toda aquela adaptação e foi uma pandemia também. Eu não digo que nós vamos viver 15 anos assim, porque nós temos hoje um mundo muito mais avançado, nós temos tecnologia, nós temos pesquisa com muito mais qualidade para buscarmos resoluções mais antecipadas, mas os resquícios disso ficarão. E com isso eu vejo que não só analisando pelo lado do direito imobiliário, mas eu gosto muito dessa área de gestão estratégica, eu participo de muitos grupos que envolvem essa parte, principalmente de gestão empresarial, eu vejo que o mundo organiza-se economicamente de uma maneira diferente. Os negócios vão se organizar, os negócios que vão ser prospectados para o futuro, eles estão com o pé no digital total, eles estão com o pé na inovação. A ordem do momento é um design thinking, é pensar como eu vou dar ao meu negócio, à minha ideia, à minha empresa, à sociedade, uma nova formatação. E essa nova formatação, hoje, está numa relação íntima, próxima, num namoro, já com um anel de noivado sendo trocado e um casamento que logo, logo estará sendo anunciado, da tecnologia. Então, o que eu quero trazer, assim, o primeiro pensamento antes de trazer os nossos problemas, tá? Eu sei que existe uma angústia muito forte hoje entre os gestores, o pessoal que está na linha de frente das imobiliárias, o próprio diretor de uma imobiliária, o proprietário de uma imobiliária, porque as grandes empresas, elas estão estruturadas com departamentos de tecnologia, elas têm lá os seus TIs, ela tem todo um departamento estruturado. E como as pequenas empresas, nas pequenas cidades, elas vão conseguir administrar essa tendência que vem? Infelizmente, é o que eu disse, nós temos que pensar no novo design, nós temos que pensar no novo design de negócio. E todo mundo vai ter que se associar hoje a alguém que desenvolve tecnologias. Nós vamos ter que pensar o seguinte, se o mercado imobiliário quer se reinventar, se as imobiliárias querem se reinventar, elas vão ter que trazer para dentro do seu organograma, para dentro da sua estrutura de gestão, a parte de tecnologia. Vai ter que trazer lá eu sempre digo, busca um menino de 18 anos que está pulsando de hormônios e de ideias para desenvolver uma startup, para desenvolver um aplicativo. Isso é o que vai ser necessário. Porque algumas consultas que me chegam, como eu vou fazer? Gente, eu não posso dizer para vocês como eu vou fazer, porque eu não sou design de tecnologia, eu não trabalho com tecnologia. Eu posso entregar as cautelas jurídicas ou a formatação jurídica de uma assembleia para que você entregue para uma pessoa de tecnologia e ela desenvolva para você um aplicativo, um link dentro do seu site, usa N plataformas, plataforma do Zoom, Instagram, Facebook, escolha a sua rede, desenvolva a sua maneira de operacionalizar isso. Só que uma coisa importante, para que você sobreviva neste mercado e essa prestação de serviço vai ser questão de ordem, em muito pouco tempo, você vai ter que ter um pensamento multidisciplinar. Nós vamos pegar a nossa experiência de administração, nós vamos pegar a nossa experiência jurídica e nós vamos trazer uma pessoa de tecnologia para dentro da nossa empresa e nós vamos fazer um modelo, nós vamos fazer uma engenharia de desenvolvimento da nossa assembleia. E o que nós temos assim como primeiro ponto a cuidar nesse desenvolvimento, ou seja, nessa grade, nessa formatação, nessa arquitetura, né, de assembleia, porque é isso que eu acho que nós temos que pensar. Nós precisamos, a gente discute muito essas questões jurídicas, vale, não vale, como é que vale? Sim, e aí você aí que é a gestor de empresa, você que é assessor, que está lá na linha de frente, vai dizer o seguinte, sim, eu entendi tudo isso, mas como é que eu vou fazer esse negócio?
né? Então, esse negócio vai ter que ser pensado assim. Nós vamos ter que lembrar dos nossos requisitos básicos da Assembleia, que é aqueles requisitos que vão dar a ela regularidade formal, lembrando do conceito que a Moira nos trouxe. A Assembleia ele é um órgão da administração, ela ocupa o organograma principal do condomínio, abaixo dela tem síndico, conselho fiscal e os demais órgãos de administração que são denominados auxiliares, subsíndico, conselhos, né, comissões, enfim, dependendo de como o condomínio organizou a sua forma de administração. Então, ela é o órgão principal. Então, como órgão principal, ela legisla, ela cria documentos, ela cria o histórico de vida do condomínio. Então, ela tem os requisitos a serem observados. E, para mim, o principal requisito já está contido na lei, que é o artigo 1354, ou seja, se todos os condôminos não forem convocados, a reunião não poderá acontecer. De modo que, se ela acontece e eu tenho qualquer falha nessa convocação, eu já estou comprometendo a regularidade formal. Por quê? Porque eu estou impedindo que um dos membros da Assembleia, e membros da Assembleia são todos os condôminos que têm o título de propriedade, ou, seja um título registrado ou mesmo os instrumentos que dão a ele o status, reconhecidos pelo parágrafo 2º do 1334, e nesse sentido a gente começa a pensar sobre a Assembleia Digital. A arquitetura da Assembleia Digital, eu não posso pensar numa lei. A lei vai dar alguns caminhos sobre quais os requisitos essenciais a serem observados. Esses requisitos devem ser pensados junto com o departamento jurídico ou assessoria jurídica da empresa, juntamente com a realidade do condomínio e uma arquitetura de engenharia, né, de informática para poder trazer essa forma de operacionalização. De modo que eu vou ter que começar pela convocação. E a convocação, ela reúne alguns requisitos que são essenciais nesse momento, principalmente se eu já quiser começar a praticar as assembleias nesse momento de isolamento. Eu tenho que trazer uma convocação com todo o passo a passo, todas as informações sobre a operação digital que eu vou desenvolver. Eu tenho que, talvez, estabelecer, inclusive, um link aonde a pessoa vai tomar as instruções de como se habilitar a participação. E aí os problemas começam a surgir. Pessoas idosas, pessoas com portadores de algum tipo de deficiência que não podem acessar esse tipo de plataforma. Como nós vamos superar essas questões, né? Então, esses são os problemas que nós começamos a enfrentar. Essas convocações, elas precisam reunir também a forma de habilitação do voto. Por quê? Porque eu já preciso trazer aquelas orientações relativas a procuradores, como que eu vou credenciar um procurador, como que eu vou tratar a situação dos inadimplentes. E, paralelo a isso, a ferramenta a ser utilizada vai precisar pensar em como habilitar as pessoas que estão enfrentando dificuldades. Sejam dificuldades motoras na própria participação, sejam essas dificuldades. Eu preciso habilitar um procurador, não vai ser eu, né? Eu preciso também cuidar da questão da inadimplência. Como eu vou entregar seguramente o ingresso daquela pessoa à reunião? Vai ser através de um link, vai ser através... o link vai ser encaminhado horas antes. Eu tenho todos os e-mails credenciados na empresa para poder convocar, todas as pessoas têm acesso à internet, então esses são os problemas que nós estamos enfrentando, tá? Além disso, registro de presença. Tudo bem, superei a convocação, eu consegui avisar todos, orientei adequadamente, dei todas as instruções sobre como operacionalizar o meio virtual, a plataforma digital que foi orientado. Como que eu consigo fazer o registro dessas presenças? Até porque na hora que eu for levar isso para registro em títulos e documentos, os serviços estão pedindo a comprovação de presença das pessoas. Então, isso também vai ter que ser estabelecido de acordo com o meio digital, né? Com a forma que o meio for escolhido. Se vai ser por entrada no chat e um relatório de registro do chat, se a pessoa tem que fazer o preenchimento de algum formulário naquele próprio momento que ingressa na Assembleia. Então, isso tudo são os desafios. Além disso, nós temos que pensar a forma de operacionalização do debate, que eu acho mais importante de tudo. Por quê? Porque
Ou nós vamos ter debate no momento presencial, ou seja, eu ganho a parte, e aí eu tenho que ter algum tipo, né, de ferramenta na base para poder permitir que a pessoa sinalize a sua intenção. Eu vou fazer a forma de participação apenas o chat, apenas os registros escritos. Ou ainda, eu posso limitar a participação, o presidente da Assembleia, ele vai poder estabelecer isso como uma regra inaugural diante do uso da plataforma, diante da limitação, que muitas plataformas podem ter até custo limitados a horário. E aí eu tenho que limitar essa reunião. Então, daqui a pouco eu posso estabelecer esse tipo de controle de debates, habilitar 3 pessoas para fazerem a parte a proposta da pauta. Na sequência disso, nós temos que pensar também na questão da formatação do desenvolvimento da reunião, que segue o mesmo formato da Assembleia Clássica, né? O síndico instala, ou seja, no momento da convocação, ele abre a sala de reuniões. Aberta a sala de reuniões, nós temos que ter a escolha do presidente, nós temos que ter a escolha do secretário para que seja feito esse válido desenvolvimento da reunião, com a leitura dos itens da pauta e os debates, tá? Oportunizando sempre o acesso aos documentos, né? Nós temos que ter ali operacionalizado um link dentro da própria plataforma que vá me dar acesso aos documentos, e daí nós temos que pensar também que após esse debate, o registro de votos, como nós vamos fazer o registro destes votos, tá? Nós temos que pensar numa ferramenta que me permita ter essa apuração e essa comprovação do registro de votos. Então, estes são pontos, né, que devem ser observados, mas que, infelizmente, não serei eu a entregar uma resposta, certamente não será o Jacques, certamente não será a Moira, porque nós vamos ter que, claro, pensar nisso tudo através de uma plataforma. Nós vamos ter que trazer para dentro da nossa operação de mercado hoje esse desenvolvimento de tecnologia para que a gente possa trazer maturidade para as assembleias, porque eu acho que o que é importante é pensarmos nisso. Que tempo ela vai durar? Eu acho que essa não precisa ser a preocupação do setor. O que o setor tem que se preocupar é como ela vai ganhar, né, a credibilidade, a regularidade formal, para que a gente não tenha descredibilizado uma ferramenta que pode, um meio de desenvolvimento que vai democratizar o condomínio, vai tornar o debate condominial muito mais atrativo e certamente a eficiência da gestão vai ser comprovada por essa forma democrática e por essa forma ágil de resolução de questões que estão em condomínio. Porque, gente, hoje as comunidades cada vez são projetadas para o maior número de unidades condominiais, aonde é incapaz de se alcançar qualquer tipo de quórum saudável, tá? Ou de alguma resolução saudável, pensando em realizar assembleias que se tornam até onerosas demais pela convocação mediante papel, pela reunião mediante presença, que muitas vezes exige a montagem de uma estrutura de auditório, que isso vai cada vez mais deixando a administração engessada, né, para a manutenção da propriedade coletiva, e a manutenção da propriedade coletiva é, na verdade, gente, a manutenção do valor imobiliário do nosso bem, o patrimônio de uma vida toda. Então, eu desejo muito, espero que a gente tenha essa evolução e que as empresas pensem que este problema não é um problema do direito apenas. O direito está antevendo os aspectos essenciais para que a gente possa operacionalizar, tá, essa ferramenta que vem atendendo uma tendência mundial de inovação em base na tecnologia. O que as empresas precisam pensar é que elas têm hoje um espaço de mercado, tá, um market share, para quem é da área de gestão, muito interessante em oferecer este serviço de assembleias digitais. Por quê? Porque, paralelo a isso, existe um mercado de tecnologia que cresce paralelo. Startups voltadas apenas para isso e que daqui a pouco podem despertar para uma outra forma de gestão do condomínio. E nós precisamos preservar o nosso ambiente de administração imobiliária, que é clássico. Nós já estivemos nas durezas da lei, nós já estivemos nas durezas de mercado, a gente já chegou até aqui,
né? Desde a primeira lei de 64, a gente enfrentou todo esse mercado, a gente criou procedimentos, nós não podemos estar de fora desta tendência mundial. Nós temos que sim trazer para o nosso negócio esse novo design, esse novo pensamento e acreditar que a pandemia vai passar, a Lei 14.010 vai se inspirar para a sua aplicação, mas esse modelo de organização da sociedade através de plataformas digitais, através de uma nuvem de informações, vai acontecer. Veja bem, eu sempre gostei muito de jornal físico. Eu assinei jornal físico e revistas até o ano passado. Quando eu lia a minha revista, no domingo, ela chegava na sexta, e quando eu lia o meu jornal no domingo, que chegava no sábado e seria edição de domingo, eu comecei a me frustrar no momento que eu abria o meu celular e encontrava uma notícia que já superava o meu papel físico, tanto a minha revista e o meu jornal. Gente, a internet produz com uma velocidade imensa de informações que o papel não comporta mais. E isso é um pensamento que a gente tem que trazer para o nosso condomínio também. Queria agradecer aos colegas e deixar o restante dos bodes na sala. Obrigado, Cristiane Vargas. Muito bom ouvi-los. Gostaria de ficar aqui por mais horas e horas debatendo o nosso direito imobiliário, respondendo as dúvidas de todos, né? Mas, infelizmente, nós estamos já no avançar da hora e no limite do nosso tempo. Então, vamos fazer o seguinte, para tentar ser um pouquinho só justo, porque não conseguirei fazer justiça com todos que querem participar e estão aqui no bate-papo, nossos mais de 110 participantes aqui conosco nesta live. Eu vou tentar fazer justiça fazendo uma pergunta, e daquele que primeiro perguntou. E vou fazê-la para o Jacques, para responder bem objetivamente, Jacques, se você acha que sim ou que não. Essas ações contra os inquilinos ou proprietários, enfim, os moradores que têm atitudes antissociais, né? Como nós tanto falamos aqui, inclusive para condomínios. Você acha que tudo isso que nós falamos aqui também vale para as associações em loteamentos fechados? Pô, pergunta difícil. Eu acho que vale. Sabe o que eu acho? Eu acho que muito do que a gente fala é turvado pelo medo do novo. Só isso. Se eu for puxar algumas assembleias que é trabalhando há muitos anos, que eu participei, eu lembro das... Não era advogado, o administrador moderno levou um gravador. Nossa, pode gravar? Foi uma revolução o cidadão que começou a fazer isso. Filmar. Todas essas regras são fáceis. Eu tive a oportunidade agora de trabalhar num caso, uma briga enorme, saiu em tudo quanto é jornal aí de condomínio. Foi muito interessante, porque do meu lado, eu falei, pô, não vai dar. Os meus clientes não vão segurar a onda. O que eu fiz? Na dúvida, pedi um administrador judicial. O juiz nomeou, resolveu. Ele traçou 15 regras diferentes. A cor da urna, como é que era, como é que não era, o horário, etc. Nada disso está no código. Se eu procurar no código, eu não vou localizar onde é que está escrito que a assembleia tem que ser esse presencial que a gente está acostumado a chamar de presencial. Simplesmente, o entender das coisas mudou. Quem diria que a gente ia se falar tanto por internet? Parece filme antigo do James Bond, ele que tinha um negócio desse, nos anos 60, né? E hoje qualquer um tem. Então, nós temos que ler adequadamente as coisas. E vamos lá. Eu achei bacana quando a Moira lembrou foi o Nascimento Franco que você citou, né? Não foi o Nisque Gomes, foi o Nascimento Franco. Quando ele falou da caixa de ressonância. É isso aí.
O Nascimento Franco matou a charada. A Assembleia, qual é a serventia do negócio? Né? Eu acho que nós temos que explicar qual é a serventia disso. Alguém gosta de ir em Assembleia? Exceto estudante, na época que está bem revolucionário, né? Ninguém gosta. Né? É legal, a Assembleia de Estudante é bacana. Né? Agora, fora isso, é chato. É chato. Inclusive as de SA. São mais chatas ainda do que as de condomínio. Né? Mas o que a gente faz? Qual é a serventia? Para que nós estamos lá? Né? Quantas e quantas assembleias eu mesmo fui contratado, recebendo por hora técnica de trabalho, e as tantas eu vi do que se tratava, na verdade, eu levantava e falava, olha, eu sou obrigado a ir contra o meu bolso, porém a favor de vocês. Vocês estão discutindo um negócio de R$1.000 e mais 5 minutos é mais caro o advogado do que a solução. Então, paga aí, resolve a vida. Né? Vamos gastar no molho, vamos gastar na comida. Então, em loteamentos, está na hora da gente reler. Verdade. Se por acaso, naquela sua convenção, tiver escrito, olha, a Assembleia obrigatoriamente tem que acontecer no jardim do prédio e às 15h05. Se tiver isso, só vai ter um jeito. Nós vamos ter, de algum modo, pedir para alterar a convenção. Como é que se altera a convenção? Ou através de uma assembleia convocada na forma da convenção, ou, como muitos já fizeram, judicialmente. Olha, seu juiz, tem uma porcaria escrita aqui, não é possível que eu atenda isso. Simples assim. Isso aí já não é novidade, não estou inventando a roda, não. Dentro das comunidades, das associações, a mesma história. O que eu acho mais importante é lembrar, será que está escrito aquilo que nós estamos vendo escrito? Eu, a semana passada, estava vendo um discurso de um professor chamado Michel Schlesinger, e às tantas ele foi dar um exemplo, não sei do quê, eu perdi um pouco, mas ele falou, pô, se a gente for ler a Bíblia do jeito que as pessoas liam há 500 anos atrás, eu não sei muito bem como é que todos nós vamos nos comportar. Né? Tipo, é isso. A leitura é nova, não é contrária. Se tiver exatamente lá, não matarás. Não, isso eu não posso fazer, não posso matar. Agora, o que for possível reler, é hora de releitura. Nós estamos agora numa época de derrubar estátuas. O que está acontecendo com isso? É uma releitura. E será que a releitura é derrubar, é manter? É manter para lembrar como o cara era ruim? Não sei. Eu acho que a gente tem que ser mais contemporâneo. Você falou de estado da arte, é isso aí. Eu acho que estado da arte é cabeça também. Nós não podemos ficar com aquela história e que tantos de nós lutamos sempre. Vamos lá, nós estamos aí com 2 doutoras. Mulheres no judiciário, isso já foi um problema, hoje é um mérito. E como é que foi isso? Porque nunca teve escrito que era proibido. Alguém lembrou, né? Então, eu acho que é releitura só. Dentro da comunidade, sim, pode, exceto sempre se tiver proibido. E um detalhezinho, eu sei que é tentador a gente ficar buscando receita de bolo para isso tudo. E aí vem a péssima notícia, não tem a receita de bolo. Não tem. Tá? Não é tão difícil que nem curar o coronavírus, mas não existe a receita. Existe o respeito a 3 coisas apenas. 3 coisas. A primeira, eu não posso nunca infringir a lei. Se tiver alguma regra dizendo que é proibido, eu não posso fazer. Isso vale para documento também. Não é? Não tem um artigo do Código Civil que diz não é obrigatória a forma, exceto quando exigida. Pronto. Então, é mais ou menos por aí. Segundo, vale a necessidade de todos. O que não é diferente do condomínio, você quer no condomínio edilício, basta lembrar daquela situação em que qualquer condômino pode mandar tapar o cano, pagar e vai ser reembolsado, sim, do que ele gastou com o encanador. Óbvio, ele não vai erigir um monumento, mas é o que ele vai fazer. Tem momentos que é necessário e a lei admite. Quer no condomínio não edilício, vai lá no 1324, que fala, se não tiver eleição, não tiver nada quem administra, quem estiver administrando é o administrador.
É isso que diz o artigo. Fala, bom, vai que vai do melhor jeito possível. Primeiro, não estar contra a lei. Segundo, agir com transparência. Sabe o que eu mais gosto das assembleias eletrônicas? Elas são muito mais transparentes, não tem nada no bolso. As contas chegam 15 dias antes, as convocações, quem já participou de uma assembleia dessa viu. E, aliás, é fácil achar o erro e apontar o erro. Então, ela é transparente. E terceiro requisito, e aí eu estou sendo extremamente legalista, não estou sendo eu não estou sendo moralista de forma alguma. Do código, boa fé. Qualquer ação sem boa fé simplesmente vai ser rasgada pelo judiciário e por qualquer do povo. Se tiver mais um tempinho, eu até conto uma historinha de idosos em assembleia que eu contei da outra vez, em que simplesmente foi refeita a assembleia, estava totalmente correta, foi bem convocada, como que é a Cristiane, eu concordo com você em gênero, número e grau. Convocação é o X da questão. Foi bem convocada, foi votada, de repente surgiram uns velhinhos, não entendi nada no que eu votei. O que aconteceu aí? Claramente houve um erro. O administrador entendeu que houve um erro, convocou uma nova assembleia, sem ação, sem nada. Convocou uma nova assembleia, os velhinhos entenderam e votaram exatamente o que tinha sido votado. Então, transparência, boa-fé e lucidez. E, óbvio, nada contra a lei. Eu acho que é por aí. Jacques, muito obrigado, meu querido. Quero aqui mais uma vez agradecer a participação de todos, desse nosso público maravilhoso, com seus questionamentos, com os agradecimentos que nós recebemos aqui no chat, no WhatsApp, por e-mail, aos parabéns, né? Nos sentimos muito honrados e muito felizes, todos nós aqui que participamos dessa live. Nosso especial agradecimento ao Fred, nosso querido diretor aqui do Secov para o nosso interior, né? Nosso vice-presidente do interior, ao Dr. Riad, nosso diretor regional aqui em Bauru. Também faço aqui meu agradecimento novamente à Lucimara, pelo Secov São Paulo, e à Cláudia, pela regional aqui em Bauru. E, claro, um agradecimento muito especial a esses queridos amigos que sabem tudo do direito imobiliário. Nós poderíamos ficar aqui a semana inteira e eles não vão esgotar o conhecimento e sempre que possível eles estão prontos para transmitir ao nosso querido público. Então, agradeço Cristiane Vargas, Moira Toledo, Jacques Buchatz, que é uma satisfação enorme, foi muito bom tê-los aqui. E o que eu posso fazer para encerrar é prometer que nós voltaremos, faremos outros eventos como esse, para que a gente possa continuar compartilhando o conhecimento deles para todo o público e assim conseguindo operar de maneira melhor. Eu acho que a principal missão de eventos como esse, e neste momento de pandemia, lives como essa, acho que nós temos como principal missão é corrigir os rumos, para que ainda que entre erros e acertos, a gente tente todos em comum fazer o melhor possível para que a gente possa viver da melhor forma possível em comunidade. E aqui, né, fazendo um trocadilho com o tema, principalmente em condomínio. Muito obrigado, meus amigos. Grande abraço a todos. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau, foi um prazer. Obrigada.